Olá, natural de Canoas, ele é casado com a dona Geórgia, pai da Fernanda e do Thomas. Ele é filho do senhor Algirdas e da dona Vera. Ele é jornalista formado pela URGS, atuou por 28 anos no Grupo RBS e atualmente está lá o pessoal do Bairrista, também faz parte aí da equipe de esportes da TVE e daqui um mês, mais ou menos, no mês de novembro, irá lançar um livro aí dos 100 anos da Federação Gaúcha de Futebol com o narrador Gustavo Aiago. Teremos hoje uma conversa de peso, para minha satisfação, com meu amigo Kleber Grabowska. Seja bem-vindo à Conversa de Peso. Muito obrigado. Poxa, Kleber, eu vou começar pelo teu sobrenome, Grabowska. Eu já vi algumas vezes nas tuas redes sociais. É a origem polonesa. Na verdade... Ou é só história? Não, a verdade é o seguinte, a minha mãe é polonesa, tá. A família dela é fugitiva de guerra. Correto. Né? Então vieram para o Brasil, se instalaram no Rio de Janeiro como base, e lá no Rio de Janeiro fizeram a peneira. Né? Quem tinha alguma especialidade, era levado para a América do Norte. E quem não tinha, meu avô era sapateiro, Correto. Ficou aqui no Brasil e do Rio vieram para o Rio Grande do Sul. O nome da minha mãe era Koziol, o sobrenome era Koziol, polonês legítimo. Né? Grabowska, na verdade, é Grabauskas, né? Tem um S no final, que foi brasileirada. Que foi perdido quando meu pai se alistou. Meu pai nasceu em São Jerônimo e esse nome é de origem lituana. Né? Só que a Lituânia, na época em que eu comecei a aparecer, era um país que pertencia à extinta União Soviética. Até explicar o que era a Lituânia... Era mais fácil dizer que era da Polônia. Que era polonês, né? Então aí ficou isso. Mas o sobrenome é lituano, mas a família tem origem polonesa também. Maravilha. E tu és natural de Canoas, falar um pouquinho Aliás, tu ressaltou ali Algirdas, né? Isso. É um nome típico lituano. Né? Pois é, sabe que falar para o telespectador, eu comentei uma inconfidência. Eu cheguei a pensar que fosse o nome da tua mãe, né? Tá aí o nome do pai, não, esse é o nome do pai. E isso é uma coisa que acontecia muito, as pessoas o quê? Não, né? E depois de muito tempo a gente estava vasculhando as coisas da minha avó, né? Essa sim, lituana de nascença. Correto. A gente achou um livro que tinha a figura do príncipe Algirdas. Né? Que, na verdade, a pronúncia é Algirdas, né? Escreve Algirdas. Daí disse, tá aqui, então, é um nome de um príncipe, de um soberano da realeza. E quando a Lituânia se desmembrou da União Soviética, olha só. Hoje é um país independente. Olha só a coincidência. O primeiro mandatário, não sei se presidente ou primeiro-ministro, o nome do cara era Algirdas Brazauskas. Eu disse, deu na trave. Deu na trave. Mais um pouquinho, era o teu pai que ia ser chamado para subir lá. Legal. A gente falava aqui, tu nasceste em Canoas, a tua infância foi nessa região metropolitana, Canoas, Porto Alegre, enfim? Ela foi interrompida, né? Porque meu pai foi transferido para Ijuí, né, para cuidar de uma representação de uma empresa em Ijuí. E eu, com 5 para 6 anos, fui para lá. E aí eu desenvolvi, comecei a gostar de futebol e vivi a parte boa da infância, né, lá em Ijuí. Né? Então, a parte que a pessoa começa a lembrar, né? E por isso que eu digo que sou torcedor do São Luís, porque o primeiro jogo de futebol, né, o primeiro lá no ídolo... 19 de outubro. A primeira vivência assim, mais de perto com o São Luís, com o futebol, é com o São Luís. Né? E eu passei de 72 até 78 lá, e depois a gente voltou para Canoas, aqui para a região metropolitana. E como é que era o Kleber Grabowska na infância? Deu muito trabalho para o seu Algirdas e para a dona Vera? Não. Era tranquilo? Mas eu e minha irmã... Eram outros tempos, né, Kleber? Era outra. Mas a brincadeira era jogar bola, né? Evidente, jogar botão. É verdade, bem lembrado. Eu e minha irmã, a gente tinha, assim, 200 times de botão. 200 não, mas tinha, assim... Claro. Era uma época que todo ano o Campeonato Brasileiro inchava, né? Então a gente ia lá e juntava... Comprava para fazer... Não, nem comprava. A gente quebrava tudo que era plástico, a gente quebrava e prensava naquelas forminhas de leite em pó ou de quindim, né? Fazia no fogão, lixava. A gurizada nem sabe o que é isso. A geração videogame nem conhece. E botão comprado ou botão o puxador, isso era uma raridade, né? Então a gente tinha assim, e chegou uma época que a gente não tinha mais plástico para quebrar, então tampa de garrafa de uísque, tampa de remédio que tu conseguia deslizar, aquilo virava botão, né? E aí
chegou uma época assim que assim, onde a arena vai mal, mais um time no Nacional. Pois é, né? Era o slogan dos anos 70, né? E aí isso inchou o Campeonato Brasileiro. A gente tentava acompanhar, fazendo tantos times de botão quantos times existiam no Campeonato Brasileiro. Né? E já nessa época aí da infância, né, já próxima à adolescência, tu já, além de acompanhar os times, gostar muito do futebol, enfim, tu já ouvia rádio, já curtia, até para poder se manter informado de times, de clubes, enfim. Divertimento, né? Porque ouvir rádio, o futebol na TV era muito pouco, né? Esses dias eu estava lendo um negócio que eu achei muito interessante. O gol 1000 do Pelé não foi transmitido. O jogo que teve o gol 1000 do Pelé não foi transmitido ao Sim, ele vivo. foi passar no Canal 100, depois naquele... Tem uma história que o diretor de programação da Globo disse: fica tranquilo. Eu não sei se era pro Boni, se era pro Walter Clark. Eu sei que era um dos caras mais importantes da Globo. Fica tranquilo que, com a graça de Deus, o gol do Pelé vai passar ao vivo na Globo. A ideia é interromper a novela, interromper o Jornal Nacional. Parar tudo. Parar tudo. Não tinha transmissão do jogo, né? Dá um plantão do Jornal Nacional e vamos. E aí, quando marcou o pênalti, parece que deu intervalo comercial, ou assim, terminou um programa e vai entrar o outro, a Globo parou com a programação, disse, agora vamos pro Maracanã, enquanto não saiu o milésimo, e deu a sorte de ser um pênalti, né? Poxa, o pênalti assim, foi determinante. era o momento, né? Tem o aviso de gol, né? Vai ser o milésimo gol. E a coisa assim, futebol era muito pouco, então a gente via muito mais tape do que futebol ao vivo, né? Imagina, Sport TV E aí o rádio era um entretenimento. E era assim, eu ouvi muita Rádio Guaíba, né? Eu me criei ouvindo Rádio Guaíba, daquela equipe que tinha... Eu ouvi a jornada em que se anunciou a morte do Pedro Carneiro Pereira, né? Ranzolin, Lauro, Rui, Lazier, Lupe, Belmonte, Leste Franceschi. Nomes históricos do jornalismo gaúcho. E uma coisa que eu tinha adoração era o Antônio Augusto. Né? Eu me criei velho Antônio Augusto. E o Antônio Augusto, além de toda a exatidão das informações dele, é um cara que se consagrou numa coisa que era febre na década de 70, que era a loteria esportiva, a famosa loteca. Porque naquela época tu não tinha internet, né? Tu tinha basicamente rádio escuta, telefone era uma coisa muito cara e telex. Nossa. Então esses eram os meios que tu captava a informação. Hoje tu tem todos os campeonatos, todas as divisões, né, no aplicativo, no futebol ao vivo, é muito mais fácil. E a arte do plantão era conseguir a informação com exatidão e, de preferência, com agilidade. O Antônio Augusto era mestre nisso. Pois é, sabe que eu já ouvi de colegas, né, mais da antiga, falando sobre os rádio escuta, né? Que tinha o plantão principal e tinha a garotada da época, que hoje são grandes profissionais, que foram rádio escuta, né? Que ficava ali, um ouvindo a Zona Sul, o outro ouvindo as rádios do Rio, enfim, para conseguir pegar esses resultados. Né? Eu me lembro assim, quando eu comecei a trabalhar, eu era rádio escuta do Luiz Carlos Oliveira, pai do Daniel Oliveira na Guaíba, né? O Haroldo Santos trabalhou comigo na escuta, e depois, quando eu fui para a Gaúcha, como plantão da Gaúcha, tinha o Jorge Estrada, e lá na Gaúcha tinha uma caixa, né, que tinha um cadeado, tu abria a caixa assim, puxava os rádios para falar dos Transglobe grandão, assim, com 10 faixas, né? E o Estrada, ele fazia uma escuta muito boa, mas era assim sistemática. Então ele escutava o futebol internacional, ele começava escutando a RAI da Itália, depois ele ouvia campeonato português na rádio, acho que Antena 1, alguma coisa assim, e depois ia para o campeonato espanhol na rádio nacional. Então ele tinha assim, ele já sabia mais ou menos o horário em que terminavam os jogos, e ia lá. E pegava as faixas, enfim. E se tivesse alguma interferência, não tinha como naquela saber. hora, ou tu vai buscar o telex, ou então tu ia para a tua rede de informações, tu ligava o pessoal de São Paulo lá, o Lombardi da Bandeiras Lombardi, tu conseguiu fechar o campeonato italiano, tem aqui, não sei o quê. Que diferença. É uma coisa completamente diferente. Que diferença. Hoje tu com um clique, tu sabe o campeonato sub-12 da Austrália. Mas uma outra coisa muito engraçada, era assim, futebol gaúcho, tipo assim, divisão de acesso, segundona, em locais onde não existia rádio. Daí o que tu faz? Liga para a brigada, porque a brigada dá policiamento. Incrível isso. Aí tu ligava pro posto da brigada e diz, pô, sabe como é que foi o jogo? Só parece que foi 1-0, mas espera que o policiamento não voltou. Quando voltar, daqui uns 10 minutos a gente pode confirmar para ti, mas parece que foi 1-0. Tá, beleza. Tu deixava lá meio que extra-oficial 1-0. Os colegas aqui da Rádio São Leopoldo, da Progresso, logo que eu comecei a atuar em rádio, eles contam isso. A questão também
de muitas vezes as famosas linhas, né? Eles puxarem de orelhões, os velhos orelhões, porque não tinha rede telefônica próxima. Não tinha instalação no estádio. Exato, no estádio, e aí eles tinham que puxar de orelhões das ruas para conseguir pegar linha e falar com a central. Eu me lembro de um episódio, só completar, Claro. essa da brigada, que eu acho muito engraçado, porque tu criou vínculo com as pessoas. Sim. Sabe, aqui é o capitão fulano de tal, o sargento não sei de que, né? Acabava conhecendo. Daí passava mais um tempo, virava sistemática aquela ligação durante o campeonato. O pessoal da brigada já vinha com a ficha técnica, né? Sabe, foi 2-0, o primeiro gol foi do fulano de tal. Assim, ele já fazia parte do plantão. Que legal. espetáculo isso. E essa de instalar a linha, antigamente a gente era atendido basicamente por Embratel em jogos nacionais e internacionais e CRT nos jogos do Rio Grande do Sul. E tinha alguns estádios que não tinha instalação para tu botar o telefone. Até porque era caríssimo, né? E aí... Eu me lembro um jogo em Santa Bárbara, que o presidente da Associação Santa Bárbara deu uma rodada decisiva de divisão de acesso. Eu era coordenador na Guaíba, o Vianney era o chefe, e aí a gente... vamos para Santa Bárbara lá, que vai ter confusão, não vai ter confusão, vai ser notícia, né? Claro. O presidente se indignou com as decisões da federação, lá alguma punição. Ele meio que abandonou o campeonato e disse, não vai ter jogo aqui, mandou passar o arado no campo. Para não ter jogo mesmo, né? Acho que só ficaram as goleiras e a gente mandou, acho que o Haroldo Santos para fazer o posto lá para acompanhar os resultados, acompanhamento e desdobramento. E a maneira de a gente transmitir foi bater na casa do vizinho, o mais perto do estádio possível, e pedir o telefone emprestado durante a tarde, ou enquanto durasse a transmissão, para lá fazer o relato. Era um rádio bem diferente. Eram outros momentos, sem dúvida nenhuma. Voltando um pouquinho para a vida pessoal, o Kleber, já falando fase adulta, né? E os teus filhos, hein? A Fernanda e o Tomás? O Tomás, são grandes realizações do Kleber. Se Deus quiser, ele passa no vestibular esse ano para medicina, né? Olha aí, cara. Mas só que, tá estudando. Teremos o doutor Tomás. Tomara o doutor Tomás. E a Fernanda, apesar de todos os conselhos que eu dei da minha ex-esposa, a Nereida, ela resolveu seguir a carreira de jornalismo, né? Ou seja, infelizmente, eu vou ter que dizer para a Fernanda que não vai ganhar dinheiro. Já não deve estar ganhando. Não, mas olha só, ela conseguiu resolver a vida dela. Hoje ela é diretora de conteúdo da TEG, legal, né, que é uma editora de livros, né? Então ela tem uma paixão por livros. Ela achou o caminho dela. Meio que consertou a vida. Então tu tens uma jornalista e agora um futuro... Um jornalista e um possível bem-sucedido. Qual é a idade deles? A Fernanda tem 27 e o Tomás tem 24. São jovens ainda, né? Poxa vida. E com certeza, que nem eu disse, né? Creio que sejam as grandes realizações do Kleber Grabowska. Com certeza. Sem dúvida. E a dona Georgia já é o teu segundo casamento. Também jornalista. Também jornalista. já estão há quanto tempo juntos, Kleber? 8 anos. Eu ia dizer, isso é uma pergunta que não se deve fazer para homem, porque normalmente é mulher que guarda essas datas, né? Mas também, né? Com certeza, todo o apoio, e até por ser jornalista, estar no mesmo ramo, compreende bastante. Os sábados, os domingos, as ausências, coisas que o pessoal que tem outras profissões às vezes não sabe. O domingo ela entende, Jairo, mas ela não entende o sábado, porque sábado sempre foi meu dia de folga, né? Correto. Aí sábado é o dia do futebol. Então faz 10 anos que tem o La Barca Futebol Clube, né? Que é o time onde eu jogo todo sábado, né? E aí tu vai jogar de manhã, né? Aí fica para fazer um churrasco, tomar uma cervejinha. Aí quando tu vê é 4, 5 da tarde, já se foi o sábado. Já passou o sábado. Aí a famosa perguntou, onde é que tu andava? Claro, tu sabe, né? Olha aí, dona Jorge, viu? Agora a senhora sabe certinho, né? Pelo menos é o que ele está contando aqui para nós. É só ver o calendário do La Barca, tem até site, tio. Que maravilha, que maravilha. E agora sim, Kleber, a gente já vai para o intervalo, mas na sequência, falar um pouquinho dessa paixão que é o jornalismo, né? Como é que entrou na tua vida, a partir de que momento tu decidiu, não, vou seguir, né, a carreira de jornalista, vou entrar no rádio, vou realizar o sonho de ter minha voz naquele aparelhinho, como eu costumo brincar. Então, vamos ao intervalo e já voltamos. Retomando, então, o Conversa de Peso de hoje com meu amigo Kleber Grabowska. Olha, o homem é natural de Canoas, jornalista. Só uma história de 28 anos do Grupo RBS não é para qualquer um, viu? Sabe, eu trabalhei inicialmente na Guaíba, né? Pois é, tu falaste. Eu comecei lá, fiquei 3, 4 anos
E era jovem, né? Lógico. Eu disse, se ficar 3, 4 anos na Gaúcha, tá bom, né? Sim, Aí já constrói uma história. Depois vamos Incrível, né, fazer alguma coisa fora do Rio Grande do Sul, mas no fim tu foi ficando. Eu não achei que ia durar tanto tempo lá dentro. Espetacular. Justamente, já entrando nessa parte do jornalismo, como estava falando ao final do primeiro bloco, como é que foi essa mosquinha aí do jornalismo? Te picou a partir de um momento tu decidiste, né, ir fazer uma faculdade, procurar o jornalismo, procurar o rádio, para desenvolver como profissão, Kleber? Pois, eu era meio louquinho, né? Acho que todo mundo é, de alguma maneira, acho que o jornalista tem esse problema. Tinha pessoas que contavam carro na estrada, né? E depois, a partir disso, se transformou repórter de trânsito, algumas coisas assim. Eu estava contando, a minha vida era ouvir rádio, adorava ouvir rádio, jogar bola, jogar botão. E eu e meu irmão, nessa loucura de jogar campeonato um contra o outro, né? Meu irmão não jogava se eu não narrasse. E aí ele jogava melhor do que eu, né? Ele escolhia os times melhores, aí você estava levando uma sacola de 4, 5-0 e tu tinha que narrar com emoção, né? E aí tu às vezes está perdendo né? E diz, não, narra direito. Né? Só, mas uma coisa que... Pô, isso lá na infância já era assim, né? Uma coisa que eu guardo assim talvez como o grande mote, é alfabetização pela placar. Né? Para quem não sabe, a gente já falou aqui, claro, né? Hoje é tudo internet. Né? A grande revista Placar. O papel está sendo. Pô, eu peguei a placar... eu tinha coleções de placar numa época. Eu acho que a primeira placar que eu comprei foi em 1974. Até me lembro que a Placar naquela época lançou um álbum, né? Tu comprava a Placar e ganhava um álbum, né? O álbum não tinha nenhuma figurinha. As figurinhas viriam nas edições seguintes. Claro. E aí tu ia lá e recortava e colava o álbum. E meu pai toda quinta-feira, em Juiz chegava, a Placar era publicada acho que terça ou quarta, mas lá em Juiz chegava na quinta-feira. Então toda quinta-feira eu ia lá com os trocadinhos e comprava a minha Placar. E a Placar no fim ela era destroçada, porque eu não guardava as placares, porque eu arrancava o pôster, colava na parede, as escalações a gente recortava para botar nos botões, as fotos eu recortava para fazer um jornal sobre o campeonato de botão. Então, assim, era um super aproveitamento da Placar. Já era um jornalista. Já era um jornalista. Eu acho que aí, assim, tu colava pegava aquelas folhas ao maço de 4, né, quatro páginas, tu colava e aqueles negócios vinham duro de cola, né, verdade, e tu escrevia. Acho que aí foi o desenvolvimento. E eu tinha uma memória muito boa, e meu pai gostava de me exibir para as pessoas. Claro. Dá a escalação do Grêmio. Do Grêmio ainda claro, era fácil, né? Daí disse, dá do América, na época do América do Rio de Janeiro, Nossa, que era campeão da Taça Guanabara. Chegou a ser campeão. Que foi meu primeiro time de botão, que lá eu sabia até hoje sei de cor e salteado. E aí eu me lembro uma vez, o Manuel, pai do Maicon, lateral da seleção, ele jogou em Ijuí. Olha só. E meu pai estava num boteco na frente do Hospital de Caridade de Juí. E o Manuel estava com, acho que um familiar hospitalizado. Não sei se a esposa estava dando a luz. Ele ficou lá. E meu pai disse, quer jantar com a gente? Aqui a gente está fazendo um carreteiro, não sei o quê. E aí ele me disse, eu disse para ele, disse para o Manuel aí, a escalação, não sei o que, saiu todo orgulhoso, disse, o jogador de São Luís, a escalação. Né? Que legal. Ele já eu queria que tu dissesse, ele exibia com uma grande memória. Mas sabe, meu pai reconhecia isso, mas meu pai queria que eu ou fosse militar ou fizesse advocacia ou só medicina. Por curiosidade, o teu pai, tu disseste que era... não, teu avô era sapateiro, teu pai seguiu a carreira de... Foi contato comercial, viajante, sim. Representante. E aí ele queria que tu fosse ou militar... ou fizesse medicina ou advocacia. Jornalismo não foi uma coisa assim que... Claro, que surgiu de primeira, assim. É que nem o meu irmão, ele também queria a mesma coisa para o meu irmão. Meu irmão foi fazer biologia, né? Sim. A gente saiu teu completamente é biólogo. Aí a gente saiu completamente dessa projeção de carreira do meu pai. Que né? espetáculo. E aí tu vens para Porto Alegre, bom, tu já nessa época já morava novamente aqui na região, e aí vai cursar jornalismo na URGS. Aí, e também quando eu defino, eu quero ser jornalista e quero fazer rádio esportivo. Então, estava bem definido. Uma coisa Mais ou menos o Jairo Cuba decidiu exatamente assim. Né? O meu filho diz assim, a mãe é jornalista, o pai é jornalista, a irmã é jornalista. Eu disse, eu nunca tive essa
decisão, né, de definir bem cedo o que eu queria da vida, né? Tanto que ele fez, antes de tentar medicina, já fez, interrompeu 2 faculdades, né? Disse, agora eu vou tentar medicina, que eu acho que é o que realmente me faz satisfeito. E aí tu faz a faculdade de jornalismo, mas tu já começa a atuar na área como estudante ou tu termina a faculdade somente depois? Mesmo sem ter as melhores notas, eu era um aluno que entregava tudo dentro do prazo. Claro. Né? Aí eu fui, né, perfeito até o último semestre. Aí eu fazia um estágio na rádio na universidade da UFRGS, né? Fazia produção musical, como estagiário fazia a cobertura jornalística. Isso foi que ano mais ou menos, Kleber? Tu lembra o ano da tua formatura, enfim? Eu vou chegar lá. Não, aí é engraçado. Eu entrei na faculdade em 85. Correto. 85, daí 85, 86, 87, tudo certo. 88, primeiro semestre, tudo certo. Aí 88, lá na rádio da universidade, eu conheci o Wilgo Vink, que era setorista de esporte do Correio do Povo. E aí, através do Wilgo, uma amiga me apresentou para o Wilgo, o Kleber queria trabalhar no esporte, o que tu pode fazer? Eu falei assim, não, eu posso te levar na Guaíba, eles estão precisando de mão de obra lá. Tu conversa com o Luiz Carlos Oliveira, vai te enturmando que daqui a pouquinho ele te encaixa lá. E foi o que aconteceu, né? Ele disse, vem todo domingo aí. Né? Eu morava em Canoas, não vem na quarta-feira que depois vai ficar até tarde, vai ser difícil para tu voltar para casa. Mas vem no domingo que a gente precisa de ti, que a programação é maior, tá. E aí fui ele conseguiu foi chegando e ficou. E aí isso foi no segundo semestre de 88. E aí eu comecei a trabalhar e justamente isso. Chega na quarta-feira, a jornada termina até 1 da manhã, até chegar em casa em Canoas, né? A faculdade foi ficando de lado. A faculdade. E eu fiquei deixando o TCC para o último semestre, para mais adiante. Aí isso 88 era para terminar. Né? Foi terminar a faculdade em 94, quando o Tomás estava nascendo. E aí eu fiquei preso no TCC, algumas cadeiras alternativas, consegui fazer as cadeiras, TCC, o que eu vou fazer? A original era sobre a Rádio Continental, né? Uma rádio de música que fez muito sucesso no período pré-FM em Porto Alegre, né? Daí não consegui, né? Eu tracei um objetivo que não ia conseguir fazer, em vez de refazer, botar outro objetivo, senão fazer coisa completamente diferente. Eu disse, Aí o repórter essa, daí comecei a fazer assim, repórter essa todo mundo já fez, não sei o que. Daí estava na Gaúcha, estava com o segundo filho, né, nascendo, eu disse, cara, tem que ser uma coisa daqui de dentro, daí disse, sala de redação. Daí, olha só, aí eu fazia sobre a sala de redação, daí fui lá. Fiz, né? Toda a história. O Tomás. E outra coisa, tu consegue pegar Paulo Santana, tu consegue pegar o Rui Carlos Osterman, tu consegue pegar o Cândido Norberto, tu pegou ainda. Tiraste 10 no teu TCC. Exatamente. Né? E o orientador, o Mário Rocha, disse o seguinte: tá muito bom teu TCC, isso aqui dá um livro. Dá um livro. Eu disse, tá, beleza, né? Mas eu queria me livrar da faculdade. Aí passaram-se 4 anos, o José Coiro. Toda vez ele chegava lá no Rui, no Ranzolin, eu quero escrever um livro sobre sala de redação. Aí o Rui não queria dar entrevista, não sei o quê, até que o Ranzolin disse, não, nós temos o Kleber aqui que sabe tudo de sala de redação, escreveu um livro, ele vai ser teu copiloto, tu está autorizado a escrever. E aí saiu o primeiro livro sobre sala de redação, que é A Divina Comédia do Futebol. Exatamente. De José Coiro e Kleber Grabowska. Mas era um feitio de entrevista, depoimento, né? Tudo transcrito. E aí a rádio completou, fez um aniversário redondo em 2017. Eu disse, vou atualizar esse livro. Daí o Círio Martins disse assim, não atualiza, escreve outro. Eu chamei o Júnior Maicá, né, que é o sócio do bairrista. Ele estava lá na Gaúcha naquela época. Vamos encarar isso aí, vamos escrever um livro. Vamos. Daí a gente fez um livro, né, contando toda a história, assim, do início ao fim, né? E a gente botou 45 do primeiro tempo, porque o sala de redação certamente vai ter muito mais bola pela frente. E numa ideia do Júnior, a gente produziu um DVD com depoimentos, né? Todas aquelas entrevistas que a gente pegou, né? E algumas imagens de arquivo, foto, a gente transformou num... O Paulo Santana ainda era vivo nesse momento ou já tinha falecido? Era vivo, né? E essa era a nossa corrida, né? Tentar conseguir pegar o Santana. Mas o Santana foi perdendo a lucidez, né? Foi definhando, né? E a gente não conseguiu pegar esse depoimento dele. Sim. Mas olha, 2 livros do Sala de Redação espetacular, né? É uma história do grande Kleber Grabowska. Nesse período aí, rapidinho, antes da gente falar também do próximo livro, agora que vem aí pela frente, com o Gustavo Maiago,
alguma história pitoresca, hein, desses anos todos de Rádio Guaíba, Rádio Gaúcha, algo que te marcou de transmissão? Bom, deve ter 300 também. Tem umas coisas que a gente não pode mas contar, né? alguma coisa assim que possa... As publicáveis, que nem a gente brinca, né? Tem uma muito engraçada que o Ribeiro Neto era repórter, né? E aí o Inter, durante a Copa, aquele período pré-Copa, assim, de 94, né? Todo mundo já se preparando. Copa dos Estados Unidos. Se preparando para ir para os Estados Unidos. E naquela época tinha uma concorrência entre Guaíba e Gaúcha, quem tinha a maior rede de emissoras, né? Então, e antes de começar cada jornada de Copa, assim, atenção, emissoras que compõem a rede Guaíba dos esportes, não sei, Rádio Juricaba, Rádio Butiá, e passava, né? E Santa Catarina, não sei o quê. Então, para tu conseguir convencer uma rádio, tu tinha que negociar, assim, não, é que nós temos fulano de tal, nós temos não sei o quê, a nossa programação, nós entregamos sinal, não sei o quê. Aí o Inter foi fazer um amistoso com o São Luís em Ijuí. E aí as rádios da região foram... Contra o teu time de coração. Foram para o 19 de outubro. E o Ribeiro Neto chegou e disse, nós estamos aqui com o Wilson, né, que é repórter da rádio difusora de Teotônio Portelas. Daí o Rec disse, tenente, né? Disse, não, o cara é repórter mesmo. O Ribeiro confundiu o nome, né? Em vez de ser tenente Portela, ele disse Teotônio Portelas. É tenente? Né? Disse, não, o cara é repórter mesmo. Que maravilha. E essas coisas ao vivo marcam muito, né, Cleber? Essas histórias. Isso são pequenas coisinhas, mas olha, acabam sendo histórias do momento muito engraçadas. A outra legal também do tempo da Guaíba, quando tinha a eleição, tu parava tudo e do esporte, todo mundo ia para ia fazer apontamento de contar voto, né? Não era nada, não era eletrônico, tinha urna eletrônica, então tu passava 2, 3 dias os caras abrindo urna e contando voto. E essa cobertura era extensa, então tu cedia o pessoal do esporte, o equipamento do esporte, os rádios do esporte para fazer escuta da cobertura nos outros estados. E aí a gente estava com a nossa central lá na Guaíba desmontada. Era eu no estúdio e a eleição foi no fim de semana e tinha uma rodada de brasileiro na quarta-feira. E aí a gente estava com os rádios fora de lugar, então tinha uma janela naquela esquina da Caldas Júnior com a Rua da Praia. Sim, ali. Né? Ali era, naquele ponto ali no segundo andar era a sala do esporte, e ali ficavam as escutas, porque o sinal trafegava melhor por ali. Então o Haroldo Santos, ele fazia a escuta lá e a gente tinha o aquário, né? O vidro, e ele botava o resultado no papel, colava na parede, batia no vidro e eu ia lá, olhava, gol do Palmeiras, tem bola na rede, Palmeiras 1, Corinthians 0. Aí lá pelas tantas, fim de jogo, o Haroldo se atrapalhou e disse, terminou o jogo, né? Palmeiras 1, Corinthians 0. Disse, terminou o jogo, Corinthians 1, Palmeiras 0. Dele. Aí daqui a pouquinho o Haroldo disse, o que foi, Haroldo? Não terminou o jogo e tem pênalti pro Corinthians. E gol do Corinthians. E o que a gente faz? Eu disse, fica quieto. Deixa assim. O que aconteceu? O Corinthians falou, errou o pênalti. Mas é muita sorte também, né? É muita sorte. Porque... E também tem esse detalhe. É melhor ficar quieto, deixa assim nos bastidores. Deixa assim. Tem muita coisa que a gente mata no peito, né? Kleber, para a gente encaminhar o encerramento da nossa entrevista, olha, super divertida e com muito conteúdo, teria assunto para umas 4 horas. Essa ideia do livro aí dos 100 anos da Federação... será lançado agora no mês de novembro com o Gustavo Maiago. 100 anos do Gauchão. Do Gauchão, desculpa. O Brasil de Pelotas, agora em novembro, vai festejar a conquista da primeira edição do Campeonato Gaúcho QB de 1919. E a gente descobriu, pelo Hernani Campelo... Pois é, tem uma história do Cruzeiro de 18. 18. Né? O campeonato era assim, era disputado em zonais. De uma doença que teve, uma febre, alguma coisa assim. O campeonato era disputado em zonais e os campeões das zonais vinham a Porto Alegre ou se enfrentavam numa cidade. De ano para ano mudava a forma, mas o básico era assim, vem para Porto Alegre e aqui joga uma fase final, um triangular, quadrangular, hexagonal, enfim. E aí... o Cruzeiro ganhou a zona de Porto Alegre, Pelotas Zona Sul e o 14 de Julho Fronteira, né? Eram as 3. Só que teve um surto de, se eu não estou enganado, gripe espanhola e por uma recomendação do governo, do Ministério da Saúde, era proibido aglomerações de pessoas na época para que a doença não se espalhasse. E aí não aconteceu a fase final. E aí ano passado, que era o centenário da federação, esses 3 clubes foram à federação tentando que esse campeonato que não aconteceu fosse reconhecido e que os 3 fossem apontados no gauchão. E aí fecha uma conta, né? Porque como não teve o gauchão de 23 e 24 por causa das revoluções, né? Ou da Revolução, são, desse ano, 99 edições. E a 100ª é de
18 campeonatos que não terminou. Então, a conta Acaba no batendo fim, daí. essa parte que estava faltando fecha direitinho, Correto. 100 edições. E por isso, 100 vezes o Gauchão. Né? Olha A gente que conta todos os campeonatos, né? Todos os 100 campeonatos. Lógico que... O trabalho de pesquisa deve ter sido intenso. É muito... Mas tem uma coisa que atrapalha, que é a própria memória. Porque... quando comecei a acompanhar futebol lá pela década de 70, eu tenho muita memória, né? Lógico. Muita coisa que fica no coração e na cabeça, e tu começa a escrever e os capítulos começam a crescer. Tu quer né? contar todos os detalhes. E aí tu tem que colocar também uma mudança de patamar do futebol gaúcho, porque basicamente até os anos 70 o futebol gaúcho é gauchão, é o que interessava. Depois vem vem Taça Brasil, Taça Brasil, Robertão, Campeonato Brasileiro, e a partir que o futebol gaúcho ganha o cenário e títulos nacional, aí tu tem que aumentar também o espectro. E tem um detalhe importante que já falamos algumas vezes, né, na rádio, enfim, aqui na TV. O gauchão, ele passa a ser amplamente dominado pela dupla Granal a partir da década de 40, né? Porque até o final de 30, ali na década de 30, existia uma divisão de títulos, inclusive. Várias equipes do interior tinham conquistado, tem, né, várias que têm um título somente, enfim. E aí, depois disso, olha, é o Renner em 54... Eu acho que é o Rio Grandense em 39, 54 o Renner. Depois o Juventude em 98, Caxias 2000 e agora o Novo Hamburgo. Né? 5 times do Rio Grandense para cá, né? Impressionante, né? E a economia do Rio Grande do Sul era diferente, né? A riqueza estava no interior, Claro, né? E principalmente na Zona Sul. Zona Sul, na fronteira, fronteira, né? A geografia sociopolítica e econômica do Rio Grande do Sul era diferente, não era tudo centralizado na capital, né? E com o profissionalismo, né? Grêmio Internacional pela força da marca, conseguiram buscar no interior esses jogadores que faziam a diferença, e aí mudou o perfil técnico da competição. Né? Já tem data o lançamento do livro? Possivelmente 7 de novembro. Né? Mas está definindo. Nos mantém informado para a gente avisar aqui na Vale TV. A gente gostaria de fazer exatamente na data do título, né? Que, se eu não me engano, é 9 de novembro. Mas como é um domingo, fica difícil para lançar. A gente tem uma parceria com a Federação Gaúcha. O presidente Novereto se interessou pelo projeto, né? Mas eu acho que vai ser nessa semana, na primeira semana de novembro. Tá certo. Kleber, Muito obrigado. Satisfação. Olha, como eu disse, né, teria conversa aí para umas 4, 5 horas tranquilamente, e ainda mais com a memória do Kleber, né? Impressionante todas as histórias nesses anos todos de jornalismo. Parabéns por todo o trabalho desenvolvido e um sucesso ainda maior. Muito obrigado. E fica o convite para o pessoal, a partir de novembro, curtir os 100 anos de Gauchão. Acho que o Gustavo Melo também vai gostar dessa ideia. Com certeza. Conversa de peso de hoje fica por aqui.